Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online, certo? Um momento remoto. Estamos dando continuidade ao conteúdo, mas agora estamos entrando no livro 3, é isso? Conteúdos do livro 3 que estão interligados com o do livro 2, como a gente vai ver mais na frente. Aula de Geografia para o sexto ano A e o sexto ano B. E o conteúdo é sobre a construção do espaço geográfico. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, sabemos que o espaço geográfico é objeto de estudo da geografia. Então, esse conceito é o que a gente vai estudar neste momento, certo? Interligados a outros conceitos que também a gente já trabalhou em sala de aula, como de paisagem, de território, entre outros. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe para vocês esses 4 conceitos, né? Os que também estão inseridos no livro de vocês. Esses 4 conceitos estão sendo retratados nas primeiras imagens do capítulo do livro 3, do capítulo que a gente está estudando. Né? O primeiro conceito é o conceito de território. Esse conteúdo vocês também vão ver, né? Vai ser trabalhado também na turma do 7º ano, próximo ano. Então, o primeiro conceito é o conceito de território, que consiste em um espaço delimitado por fronteiras. Então, essas fronteiras, elas podem ser naturais ou podem ser construídas pelo ser humano, né? Naturais, como algumas florestas, né? Florestas que dividem o território de um país e outro país. Por exemplo, no Brasil, a floresta amazônica, ela é uma das nossas fronteiras, né? Que nós encontramos. E também tem as fronteiras construídas. Sabemos que nos Estados Unidos tem diversas fronteiras e que são todas construídas pelo ser humano, né? Tanto é que é muito difícil de entrar no território dos Estados Unidos. Aqueles que não têm permissão, é muito difícil, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o território do Brasil, delimitado, certo? Então, toda essa parte aqui são as fronteiras que existem entre o Brasil, no caso, e outros países, né? São as áreas que delimitam o espaço de um país, do território de um país e o espaço do território dos outros países. Não é isso? Então, aqui é o território brasileiro, delimitado, né? Ele é marcado por fronteiras. Outro conceito é o conceito de paisagem, que a gente vai trabalhar muito também nesse momento mais na frente. Então, a paisagem equivale aos registros momentâneos dos elementos. Aí eu trouxe para vocês uma imagem aqui, né, isso de uma paisagem, de uma foto retirada de uma paisagem, né? Então, essa paisagem aqui, ela tem mais o quê? Mais elementos naturais, tá? Que também são elementos que a gente vai ver mais na frente, estudar um pouquinho a mais. Outro conceito que eu trouxe para vocês também foi o de lugar. Lugar corresponde à parte do espaço em que vivemos. Então, eu trouxe uma imagem aqui de quê? De uma casa. Então, o nosso lar é o nosso lugar, certo? Então, nós estamos diariamente no nosso lar, então, consequentemente, ele vai ser um lugar nosso. Outro lugar que, infelizmente, agora a gente não está tendo tanto acesso todos os dias, mas que é da nossa rotina, é a escola, certo? Então, a escola é outro lugar que pertence a nós. Para aqueles que trabalham, que não é o caso de vocês ainda, mas o trabalho também é um lugar dessas pessoas, porque eles estão diariamente no trabalho, gostando ou não, eles estão lá. Aí o outro conceito foi o conceito de região. Região representa o espaço dividido e classificados por critérios pré-determinados, né? Aí eu trouxe a imagem aqui da região Nordeste, que é a região em que a gente vive, né? Onde o estado de Alagoas está, aqui destacado, certo? Então, a região, para ser agrupado, por exemplo, os estados serem agrupados numa região, é preciso o quê? Que esses estados tenham características semelhantes. Os estados, por exemplo, do Nordeste, ele tem o que de semelhança? A questão do clima, a questão do relevo, a hidrografia. Então, tudo isso eles têm em comum. Algo parecido, então eles são agrupados na mesma região, né? Inclusive, principalmente o clima, né? O clima da região Nordeste, ele é mais o quê? Mais quente.
Mas se a gente for para a região sul, o clima vai ser mais frio. Então, os estados que têm aqueles climas, por exemplo, semelhantes, eles estão unidos na mesma região. Vamos continuar. A geografia e o estudo da paisagem. Sabemos que a paisagem é um dos conceitos estudados pela geografia, onde tem como objetivo principal, o objeto principal de estudo, o espaço geográfico. Né? Isso, e o espaço geográfico é constituído de quê? De paisagens. Então, como os espaços se organizam? O que aconteceu e o que acontece para que um lugar seja como é? Que fatores são responsáveis para que todos os elementos desse local estejam exatamente como você vê? Né? Então, como é que esses espaços foram organizados? Né? Por exemplo, o nosso espaço geográfico da cidade de Maceió, como é que ele foi organizado? O que aconteceu lá atrás e o que ainda acontece para ser transformado esse lugar, né? E que fatores são responsáveis para que esse local, esse lugar esteja como a gente visualiza, né? O que aconteceu? Qual foi o processo que ele passou? Qual foi a transformação que esse lugar passou para estar como a gente visualiza, como a gente está vendo? Então, tudo isso aí faz parte do estudo da paisagem, tá bom? E do espaço geográfico, consequentemente. Por espaço geográfico, podemos entender o conjunto de paisagens naturais e culturais, transformadas ou preservadas pela ação humana, no processo de manutenção de sua existência, né? Então, falam aí no conjunto das paisagens naturais e culturais. Mas quando vocês escutarem culturais, também podem escutar artificiais, construir ou construídas. Todos vão estar englobados no tipo de paisagem cultural, porque tem locais que está diferenciada a nomenclatura, mas é tudo o mesmo significado, né? Então, transformadas, preservadas pela ação humana. O ser humano, geralmente, ele transforma a paisagem natural em cultural. Isso é algo da rotina do ser humano. Por quê? Porque ele tem o espaço natural, mas ele precisa construir algo para que atenda às suas necessidades. Então, consequentemente, essa paisagem vai deixar de ser natural e vai passar a ser cultural, aquela que foi transformada. Né? É muito difícil o ser humano ele preservar o que era natural. Sabemos disso, né? No nosso dia a dia, a gente vê diversos exemplos da falta dessa preservação do que era natural. Então, aqui, no livro de vocês também tem, mas são outras imagens. Mas eu trouxe para vocês o mesmo exemplo, né? Nós temos a Avenida Paulista. As três imagens remetem ao mesmo lugar, né? Ao mesmo espaço. Só que em diferentes épocas. A mesma paisagem em diferentes épocas. Então, ela vai estar o quê? Sendo transformada no decorrer do tempo. Né? O tempo vai passando e ela vai sendo transformada cada vez mais. Principalmente pela necessidade do ser humano. Vocês podem observar que na primeira imagem a gente praticamente não vê o quê? Nem casas, nem prédios. Nós vemos pessoas na rua, né? Por incrível que pareça, é o mesmo lugar. Então, nós temos ainda vegetações, ó, árvores. Nós temos alguns animais que nessa época eles eram muito utilizados nos transportes, né? De pessoas, de mercadorias. E vemos o ser humano também aqui. Mas nós vemos muito o que nessa paisagem? Muito o natural, né? Muito a natureza, muitos elementos naturais preservados. Aí, com o decorrer do tempo, chegou nessa outra época em que ela já tinha mais o quê? Mais casas, mais prédios, né? Isso em grande quantidade. Mas a gente ainda observa a presença do quê? De elementos naturais. Ó. As árvores ainda eram em grande quantidade nesse momento aqui, não é isso? E os prédios, eles não tinham as características como os de hoje. Eles eram não tão elevados, né? Não tinham tantos andares, mas aqui a paisagem ela já foi bastante transformada em comparação a essa primeira. Essa primeira aqui foi quando ela foi inaugurada. E se a gente trazer para a imagem mais recente, olhem só a diferença dessa terceira imagem para a segunda e para a primeira.
né? Na terceira imagem, a gente pode ver que já existe bastantes prédios e as árvores é praticamente inexistente. O que a gente vê é umas arvorezinhas, ó, perdidas, né? Em pouca quantidade. E muito que é a presença de asfalto, muitas pistas, muitos carros, muitos prédios, né? Então, ela perdeu muitos elementos naturais. Ela passou a ser uma paisagem artificial, construída ou cultural, né? Essa daqui, ela ainda tem muitos elementos naturais. Então, a mesma paisagem, o mesmo lugar, o mesmo local, em diferentes épocas e com muitas diferenças, né? Muitas transformações. Tudo isso o ser humano que provocou. Aí eu trago para vocês algumas perguntas. Como uma sociedade produz seus alimentos e os objetos que utiliza? Como desenvolve as ferramentas para construir prédios, ruas, bicicletas e microchips? Né? Então, a sociedade, ela foi evoluindo, né? Evoluindo as suas técnicas e fez com que a produção fosse maior, né? Então, fosse possível construir coisas que antigamente nem se conhecia. Os alimentos, eles sempre foram o quê? Produzidos, mas de uma forma mais rudimentar. Com o decorrer do tempo, das tecnologias, da revolução industrial, não é isso? Fez com que o quê? As ferramentas elas fossem sendo mais lapidadas e sendo bem mais modernas, né? Então, hoje a produção de alimentos usa muito disso, da tecnologia. E os objetos também, a construção dos objetos são muitos tecnológicos. Os prédios também, né? Eles, como eu mostrei na imagem anterior, os prédios eles não tinham tantos andares. Com a tecnologia, com o avanço das inteligências, foi possível construir prédios bem mais altos, né? Ruas bem maiores, com mais divisões, né? Onde mais carros podem andar. Bicicletas também bem mais evoluídas e os microchips que a gente vê tanto nos celulares, nos objetos eletrônicos, que existem muitos microchips. Isso tudo é a partir da evolução do ser humano, né? Das tecnologias e das inteligências. É comum identificarmos imagens de belezas naturais como paisagens, mas, para a geografia, paisagem é tudo o que podemos apreender do espaço, usando nossos sentidos. Isso significa que tudo aquilo que vemos, cheiramos, ouvimos, provamos e tocamos pode ser considerado paisagem. Então, eu já tenho trabalhado um pouquinho no conceito de paisagens com vocês, e quando eu falei que paisagem é tudo aquilo que a gente pode observar, mas nós também podemos sentir a paisagem, não é isso? Não é só com a visão, mas com os outros sentidos também. Eu até usei um exemplo para vocês, quando numa casa, por exemplo, vocês estão na sala, mas a mãe de vocês ou o pai estão cozinhando, né, na cozinha. Aí eles estão fazendo uma comida que você gosta bastante. Ah, uma lasanha, um molho, né? E vocês na sala sentem o cheiro. Porém, vocês não estão lá na cozinha, estão só sentindo o cheiro. E a partir daí, vocês já conseguem identificar que na cozinha tem o que vocês gostam de comer. Sabem dizer qual é a comida que tem lá, só pelo que sentiram, não é isso? Então, vamos adiantar aqui. Eu trouxe também para vocês aqui duas imagens, né? Outra coisa, as pessoas têm muito esse erro de falar que paisagem é só o que é bonito, que tem beleza, né? O que chama a atenção de bonito. Mas não, paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar. É um espaço do espaço geográfico, né? Uma parte do espaço geográfico. Então, eu trouxe para vocês aqui a primeira imagem, que mostra o quê? Um lixão. É uma paisagem o quê? Totalmente cultural construída. O ser humano que poluiu, o ser humano que jogou esse lixo. Mas é uma paisagem. É uma paisagem feia? Para muitas pessoas é uma paisagem feia. Destruição. Mas é uma paisagem. A outra imagem aqui, eu já trouxe uma imagem, uma paisagem natural, tá? Então, é algo mais belo. O que é natural, geralmente vai ser mais belo, né? O que é construído, e principalmente o que nos remete à poluição como essa, a destruição, sempre vai ser algo mais triste e mais feio para muitas pessoas.
O espaço geográfico, o que é? O objeto de estudo da geografia. É o que está inserido na realidade, o meio e as formas de apropriação que os grupos humanos encontraram para se estabelecer nele. Então, nesse momento aqui, a gente vai ter a diferenciação do que é espaço geográfico e do que é paisagem. Esses dois termos, né, esses dois conceitos, eles estão muito ligados. Às vezes são muito confundidos, não é isso? E paisagem é uma imagem, um fragmento do espaço. Então, a paisagem vai ser uma parte do espaço geográfico. A representação mais próxima da realidade, pois reproduz os elementos que constituem um pedaço do espaço geográfico. A paisagem, geralmente, ela é demonstrada por fotos, por pinturas, né? Por poemas também. Tudo isso, geralmente, eles definem ou demonstram uma paisagem, que é a parte do espaço geográfico. Ó, como eu falei para vocês, as fotografias, elas servem como exemplo de paisagem. Então, aqui eu trouxe para vocês uma fotografia do quê? Da poluição na praia, próximo ao oceano, né? Então, a poluição que deixa muitas pessoas tristes, só em observar as fotografias. Imagine se fossem até o local, né? Então, a paisagem tem esse poder também, né? De gerar sentimentos nas pessoas. Uma paisagem é mais do que um retrato de belezas naturais. É qualquer fragmento de um lugar real. Isso significa que as pessoas, suas ações e suas transformações também são parte da paisagem. Então, tudo que o ser humano transforma, e até o ser humano em si, ele faz parte de uma paisagem, né? Como ela é uma parte do lugar real, tá ok? Então, o ser humano faz parte da paisagem. O que ele transforma faz parte da paisagem. Paisagem transformada. O ser humano em interação com a natureza. Certo? Aqui ficou junto, mas é separado, viu, gente? A paisagem é um fragmento do espaço geográfico, uma porção e uma interpretação de um lugar materializado, em imagem, que pode ser representada por uma pintura, um desenho, uma fotografia ou até mesmo um poema. Como eu tinha falado para vocês, a paisagem ela pode ser representada dessas formas, por um desenho, por uma fotografia e também por um poema. É necessário enfatizar que as paisagens não devem ser entendidas como sinônimo de natureza ou de lugares bonitos. Além disso, elas podem ser classificadas em dois tipos, as naturais e as culturais. Como eu venho falando aqui sempre na apresentação, na videoaula, a paisagem ela não pode ser considerada só como que é bonito. O que é feio também é uma paisagem, tá certo? Aí eu trouxe para vocês essa imagem aqui, que para muitos iriam dizer que ela é uma paisagem natural, certo? Mas não é, ela é uma paisagem artificial. Ela tem elementos naturais? Tem sim, mas ela também tem elementos artificiais. Se a gente observar aqui, ó, nós temos diversas casas. Esses campos de plantações também, ele representam um elemento construído, artificial, cultural. Por quê? Porque foi o ser humano que fez essas plantações. Ele não foi algo natural que foi criado aí, certo? Mas nós temos árvores que são naturais e nós temos também a questão do relevo e a hidrografia, certo? Então, nós temos nessa paisagem aqui elementos naturais e elementos artificiais ou culturais vivenciados na mesma paisagem. As paisagens naturais demoram muito tempo para sofrer mudanças significativas. A maioria dessas transformações ocorrem lentamente e é medida pelo tempo geológico, que pode levar até milhões de anos para produzir alguma mudança no espaço geográfico. O tempo geológico a gente também já trabalhou em sala de aula, que é aquele tempo em que estuda os processos de formação da Terra, né? O que aconteceu na era paleozoica. Então, tudo isso é estudado pelo tempo geológico, as transformações e as construções na Terra.
ao decorrer dos anos, tá bom? Então, elas podem passar anos, as paisagens naturais, para serem transformadas, mas também elas podem ser rapidamente transformadas, né? Isso depende muito da questão do local e de quem está interferindo. Outra imagem para vocês também de uma paisagem natural, que eu já trouxe lá no anterior. Então, eu trouxe para ilustrar o que é uma paisagem natural, né? Só presença ou uma pequena interferência do ser humano, quase imperceptível, mas onde a maioria dos elementos são naturais. A geografia nomeia paisagens transformadas ou paisagens culturais como aquelas que sofreram grandes alterações em sua forma original. As modificações consistem na destruição de elementos naturais, como a vegetação, os rios e sol, né? Então, as paisagens transformadas, pode ser que o que era natural tenha sido totalmente destruído e passou a ser cultural. Ou a grande parte daquilo que é natural foi transformado, teve alterações a partir do ser humano para atender às suas necessidades. E quais são os elementos que mais sofrem com isso? A vegetação, os rios e o solo, principalmente na questão da poluição, né? A poluição dos rios é uma transformação, né? A retirada da vegetação natural para ser cultivado um vegetal, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? É uma destruição. E os solos, a questão da poluição do solo, né? Existem alguns minerais que feitos, tratados de uma forma irregular, podem, por exemplo, poluir o solo. Aí eu trouxe para vocês aqui também duas paisagens do mesmo local, né? Isso, o Arcos da Lapa, tá bom? Então, vocês podem ver que na primeira imagem, bem antiga, nós tínhamos alguns elementos naturais, né? Isso, olhem só, a presença de um pequeno rio, de um riacho, com animais, gente, olhem só. A presença de animais, né? Isso que o ser humano cuidava, mas existia nesse momento, né? Existiam ainda os elementos naturais, animais, né? Já no mais recente, a gente observa que não tem mais a presença desse riozinho, desse riacho. Não existe mais. E muito menos animais bovinos, né? Vacas, andando aqui, ó, nessa área. Hoje só é possível pessoas, né? Pessoas irem, principalmente em questão do turismo, para tirar fotos, né? Nesse local, passeando com a família. Mas animais, como era visto, alguns vegetais, ó, árvores, a gente não consegue mais observar na imagem recente. As transformações de paisagens promovidas pelas ações humanas ocorrem em razão do trabalho. A remodelação do espaço em que vivemos acontece em virtude das atividades físicas e intelectuais realizadas pelos grupos humanos com seus objetivos, viu, gente? Aqui é objetivos a palavra. Então, as paisagens, né, isso? Elas geralmente são transformadas também por razão do trabalho do ser humano. O ser humano trabalha, precisa cultivar alguns vegetais para gerar lucro para ele. Então, o trabalho dele vai ser relacionado à agricultura. Então, vou ter que retirar os vegetais naturais, né, a vegetação, florestas, para promover ali naquele local a plantação, né? Então, foi retirado o que era natural pela ação humana, principalmente em razão do seu trabalho, tá certo? A remodelação do espaço em que vivemos acontece em virtude das atividades físicas e intelectuais. Então, para haver essas mudanças, precisa do físico, né, do ser humano fazer, e também precisa do pensante, do intelectual. Como é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou retirar? Qual é a área que eu preciso? Né? Por exemplo, isso é um exemplo. Eu estou usando a agricultura, mas existem outros tipos de trabalho que também modificam bastante as paisagens, né? Deixando geralmente de ser natural e passando a ser construída, cultural. Então, aqui tem uma imagenzinha que está semelhante ao que tem no livro de vocês, que é o quê? Esse ciclo, né? Geralmente, os elementos culturais
eles se transformam em paisagem transformada. Os elementos naturais, eles são as paisagens, fazem parte da paisagem natural. E assim vai havendo todo esse momento aqui, toda essa transformação. O que era natural vai passando a ser cultural e passando a ser transformado, né? Cada dia mais a paisagem ela vai deixando de ser natural e vai se tornando cada vez mais transformada. Menos elementos naturais e mais elementos artificiais ou construídos. Esse é o dilema, né, da sociedade intelectual do momento tão evoluído modernamente, né? Modernidade, então o natural ele está cada vez mais raro. A gente vê mais a tecnologia, o transformado. O trabalho existe desde quando a humanidade surgiu. Em busca de manter-se viva, a espécie humana desenvolveu técnicas, desde ferramentas mais simples até as mais sofisticadas. Os principais objetivos eram alimentar-se e proteger-se. Então, de início, os elementos, né? Eles eram transformados principalmente pelo objetivo do ser humano de se alimentar, por exemplo, a agricultura, a agropecuária, né? A criação de animais, o cultivo de vegetais, a caça também. Esses eram os principais motivos das modificações das paisagens. E o proteger-se, certo? Eu vou construir uma casa, vou modificar a paisagem porque eu preciso da proteção, eu preciso de um lugar para viver, um lugar para dormir. Então, esses eram os primeiros principais objetivos junto do trabalho da transformação das paisagens. Aí eu trouxe aqui para vocês a questão da agricultura em dois momentos, né? Ainda existe esse momento, sim. Ainda existe, né? Onde a agricultura ela é feita mais rudimentar, com auxílio de animais, com técnicas bem mais antigas, né? Não tão tecnológicas. E existe essa outra forma aqui de agricultura, com irrigação bastante mecanizada, né? Com o cultivo bem mais elevado, a produção bem maior do que essa aqui. Porém, essa daqui, ela é mais transformadora da paisagem do que essa. Essa daqui, ela é mais modificada, ela é mais uma paisagem construída. E esses daqui, existem mais elementos naturais, que ainda restaram do que era natural, né? Da paisagem natural. Essa é artificial e essa também. Porém, essas daqui têm mais elementos naturais ainda presentes na paisagem. Então, é isso. Nossa aula termina por aqui, neste momento, né? Aguardo vocês na aula ao vivo para a gente resolver as questões juntos, né? E também espero que vocês analisem os links que eu deixei, que tem tudo a ver com o conteúdo de hoje. Até mais!